Olá, boa noite. Estou ajustando aqui, não estou enxergando os botões, está muito claro esse fundo. Olá. Vou dar um tempinho para o pessoal entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Não estou conseguindo fixar o tema aqui da live, mas deixa eu tentar por aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Vamos ver se esse daqui vai. Agora sim. Olá! Vou dar mais um tempinho para o pessoal ir entrando e chegando. Gente, eu não sei aí, mas aqui tá esse frio, né? Acho que só esse comentário da semana. Hoje nós temos uma convidada bem especial, a Tatiana Crepaldi. Ela tem um ateliê e ela vai conversar com a gente sobre sublimação e costura criativa. Eu vou tirar os óculos que acho que fica melhor, né? Daí não dá reflexo aí para vocês. Inclusive, eu acho que ela já tá por aqui. Boa noite, boa noite. Deixa eu achar a Tati por aqui. Oi, oi. Acho que Ei, ela vai entrar. Olá, tudo bem? tudo bom? Tudo Deixa eu ajeitar jóia. minha. Eu tava me ajustando aqui também, e aí o fundo é claro e eu não tava enxergando os botões aqui no canto superior. Será que tá muito em cima? Acho que agora ficou bom. Isso. Isso, agora enquadrou melhor. E você tá bem? Tá tudo Melhor. bem? Tudo bom, graças a Deus. Como você disse, o assunto da semana é frio, né? Como É, tá frio, gente? Que aguenta isso? Muito frio, gelado. tá cortando um pouquinho, mas Mas eu tô te ouvindo. tá Pessoal, cortando? Será que é aqui? se tiver alguma questão aí, o pessoal sinaliza pra gente. Eu vou deixar os comentários e a gente vai monitorando. Boa noite, Tá né? joia. Eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite de conversarmos sobre esse tema tão atual, né? E Imagina, eu que agradeço. queria que você contasse pra gente um pouquinho, né? Me conta um pouco de você, da sua história, que aí a gente vai também conversando sobre a sublimação, que é o tema, mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal, porque eu acredito que tenha um público dos dois lados, né? Daqui da Art Hot e também do pessoal aí dos ateliês, das costuras. Então, eu acho bastante interessante que você conte um pouco para a gente dessa sua história aí de sucesso. Então, eu sou a Tatiana Crepaldi, eu sou artesã e trabalho com costura criativa há mais de 8 anos já. Né? Então, assim, eu comecei como a maioria trabalhando na cozinha de casa, né? A maioria tem essa história de pegar a máquina de costura, colocar na cozinha, tirar para poder fazer as refeições. Então, comigo também foi assim. E não começou assim, não começou como um hobby, né? Mas também não começou como um negócio. Então, assim, eu já costurava, já comecei a costurar assim, coisas que eu achava que dava para usar em casa, né? Não era assim um trabalho, mas eu já comecei. E assim, eu comecei na costura sem fazer curso.
para costura, sabe? Eu comecei assim, porque nessa época, que foi mais ou menos em 2012, 2013, não tinha tanta informação igual hoje. É. Então, assim, hoje você consegue achar um passo a passo de alguma coisa. Então, assim, eu ia fazendo muito pela forma que eu achava que devia fazer. E nessa época eu ainda não vendia nada, não tinha cliente, né? Eu só fazia algumas coisas e presenteava alguma amiga, né? Mas não era aquela coisa assim, ah, é por hobby, né? Eu nunca comecei assim. Eu comecei com a ideia de, ah, eu vou fazer uma almofada para minha casa, uma fronha, né? Muito assim. E aí eu comecei a fazer uma peça, eu tive uma peça que eu desmanchei ela toda. E aí eu fui, fiz aquela peça, depois que eu desmanchei, eu tirei o molde e fiz aquela peça. Né? Isso aí foi, na verdade, uma roupinha que eu fiz para minha filha, e daquele molde eu fiz uns 10, sabe? Eu fazia, a única coisa que eu sabia fazer era aquilo, e eu fui pegando jeito com costura, até que eu comecei a fazer porta bijuteria e presenteava minhas amigas. Eu fazia tanto essa peça que, assim, todas as pessoas que vinham na minha casa, parente, ganhou uma peça dessa, sabe? E a partir daí começou a pessoas me fazer encomenda, querer aquela peça, e eu, assim, não queria vender, né? Eu queria dar aquela peça para a pessoa, porque, assim, eu não achava que a minha peça, né, estava na altura de uma peça para ser vendida, e aí ficava com aquela preocupação, assim. E aí, nisso, eu comecei a ter encomenda. Quando uma amiga falou comigo assim, Tati, eu quero uma peça para presentear uma pessoa. Eu falei assim, ah, eu vou te dar. Ela falou, não, eu quero comprar uma peça sua. E eu não tinha nem noção de que preço que eu ia colocar, né? Então, assim, começou, sabe? Foi muito no boca a boca. Aí, daquela peça para ela, foram me pedindo mais coisa, mais coisa. E assim foi nascendo a minha história, assim foi surgindo o ateliê, né? Até chegar num tempo, um bom tempo depois, que eu já comecei a encarar como um negócio mesmo, né? Como um negócio da costura criativa. Então, foi basicamente assim que começou a história do ateliê. Entendi. E você fez uma transição de carreira, então? Podemos dizer isso? Mas na verdade, o que acontece? Quando minha filha nasceu, porque eu tenho duas meninas, uma de 15 anos e uma de 2,5. Uma distância É bem, aí, né? Tem um espacinho aí. Um pequeno espaço. Então, quando a mais velha nasceu, eu parei de trabalhar, né, CLT. Tá. Eu sempre trabalhei na área de informática, sempre fui dessa área, desde que eu comecei meu trabalho. Então, eu parei, né? E, assim, ela nasceu em 2005. Então, tem um período aí até 2012, quando eu comecei. Então, assim, eu realmente não... Eu fazia sempre alguma coisa, sabe? Eu nunca ficava parada, mas CLT foi até essa parte aí. E aí eu comecei nesse momento aí de ver o negócio crescer, né? Ver que ele tinha como eu ter cliente e fazer daquilo o meu negócio. Então, assim, foi bem pequeno esse tempo, sabe? Eu comecei em 2013, porque assim, eu tinha muita dificuldade de vender minha peça. Eu tinha muita dificuldade, que você vê que nesse princípio aí, que eu não queria vender, né? Eu achava que minha peça não estava à altura de ser vendida. Eu não sabia vender, eu não sabia oferecer meu produto. E a partir daí eu pensei, como que eu posso, então, começar a vender, comercializar o que eu faço? Aí eu abri uma loja no Elo 7, né? Que é uma loja de artesanato. Quando a gente pensa em artesanato, geralmente a gente já lembra da Elo, né? Aí eu abri uma loja lá. E assim, fiquei um período bem grande sem venda por lá e vendendo muito pouquinho, sabe? Era assim, uma coisa aqui, uma coisa ali. Até que um dia eu recebi um pedido assim de umas 60 peças. Aí você vai tendo noção, né? Que seu trabalho está crescendo e tudo. E daí foi. Aí eu comecei a vender por lá e o meu negócio começou a crescer na internet. Então, assim, eu tinha mais clientes fora daqui da minha cidade do que aqui, né? Então, assim, eu comecei a vender bastante para a internet, mas sempre postando as minhas coisas. Na época, o Instagram nem era tão forte, né, como hoje. E, assim, era mais no Facebook. E sempre postando, até que chegou um ponto que comecei a ser conhecida na cidade. E aí já tinha um negócio já estabelecido, sabe?
E assim, nessa época eu costurava com tecido de algodão, né? Que é o tricoline, muito conhecido na costura criativa, e era o que a gente usava. E eu sempre gostei assim, de personalizar, deixar do jeito que o cliente queria, essa coisa toda, colocar nome. Então, assim, eu passei por diversas técnicas, sabe, na costura criativa. Tem um ponto, né, que a gente chama de ponto atrás, que você vai costurando. Eu fiz isso. E aí, depois disso aí, eu fui conhecer o bordado eletrônico, comecei a trabalhar com ele. Isso aí, eu comecei a trabalhar com ele, eu acredito que foi em 2015, mais ou menos. Só que antes disso, em 2014, eu vi uma peça estampada, né? Alguém estampou uma peça, eu vi em algum lugar, que eu não lembro onde, eu achei a coisa mais linda do mundo, né? Eu falei, gente, o que que era aquilo? E no meu Isso pensamento que eu era ia te coisa assim, bem perguntar. distante. É isso E que eu no ia te meu pensamento perguntar. era Como é que coisa você bem distante. descobriu, né? Tá Eu ficava cortando um assim, pouquinho gente, que para coisa mim? mais linda. Pra mim aqui tá cortando você. Eu acho que é a nossa conexão. É, né? A sua última A minha frase parece. eu não consegui entender, a sua última frase, mas eu percebi que você estava explicando quando você viu aquela imagem estampada. E aí ficou Assim, curiosa, né? eu vi uma peça estampada, fiquei muito curiosa, mas eu não tinha nem noção do que era aquilo. Porque assim, é tão interessante que a sublimação, na verdade, a estamparia em geral, né? A gente vê algo estampado, você pensa assim, ah, é silk, né? Porque você não É, tem noção dos nomes, não tem noção da quantidade de coisa. Só que eu acho que travou, Tati. Eu não tô te ouvindo e tô vendo, tá rodando só aqui a imagem. O pessoal consegue sinalizar se tá normal para vocês aí? Caiu. Vou esperar ela voltar. Vou chamá-la de novo, vamos ver. será que é a minha conexão aqui Voltou? está caindo? Pode ser que sim, porque ela dá umas travadinhas, eu continuo ouvindo o seu áudio, Deixa eu mas ligar o ela 4G trava, a aqui. imagem trava. Deixa eu colocar o 4G para ver se fica O melhor. pessoal comentou aqui que estava só escutando a mim, então não sei se é a nossa conexão ou se é por aí. Olha só, eu coloquei agora o 4G, vamos ver se vai ficar bom. Vocês estão conseguindo me ver? Eu tô te ouvindo e vendo assim, mesclado. Embaçado. Isso. Eu coloquei agora o 4G aqui para ver se melhora. Olha, estão comentando aqui que se o celular tiver com a capinha, às vezes ele dá uma esquentada e aí ele trava a conexão. Será que é isso? Mas eu Pode geralmente faço, ser. não dá nada não. Ai, que pena. Agora eu acho que a gente pode tentar continuar, que agora parece que está normalizando. Parou de travar aí para você? Parou. Bem, né, no ápice da história. Então, é o seguinte, né? Eu vi a peça, né? Eu vi uma peça que eu achei bem bonita, bem legal, e não tinha noção de como que era aquilo. E também, assim, eu não sabia nem como pesquisar, né? Eu não sabia nem como procurar no Google o que que era aquilo, não tinha noção de nada. E deixei aquilo ali de lado, mas sabendo que tinha aquela opção. E aí eu trabalhei bastante tempo com bordado eletrônico.
mas sempre com aquela ideia. Até que um belo dia eu ouvi um assunto falando assim, sublimação. É tão interessante que quando eu falo isso, igual no seu caso, que já trabalha há muito tempo com isso, é tão natural, né? Mas assim, É, em tão pouco tempo para mim, se você pensar assim, de 2014 para cá, e ela já existia, né? É porque eu conhecia a sublimação, não com esse nome, e conhecia ela muito voltada para brinde, e não na costura criativa, né? Não assim de isso. uma forma a estampar em uma camisa, essas coisas assim. Aí eu fui ouvir essa palavra e comecei a pesquisar, entender o que que era, como é que funcionava aquilo, como que eu fazia a minha peça, o que que eu podia fazer, porque assim, eu moro no interior, né? E a gente não encontra todo o tecido que a gente quer. Por mais que assim, a Ah, maioria das minhas compras são pela internet, que é super natural, né? Mas assim, às vezes você precisa de 20 centímetros de um tecido e você não consegue. pois é. Então, aquilo veio como uma luva, né? Então, assim, nossa, sublimação, poder fazer o que eu quero, estampar o que eu quero. E aí eu comecei a pesquisar, a entender sobre o assunto. Aí eu comecei realmente a ver que era possível trabalhar com o que eu fazia. E aí eu fui, na época também a gente não achava muito curso online, era mais curso presencial, né? E eu tô aqui em Minas, então assim, tinha curso presencial lá em São Paulo. Aí em São Paulo, né? É, aqui. Então, assim, era totalmente fora de cogitação e tudo mais. Aí eu lembro que teve algum curso assim que eu fiz, ele foi bem raso, sabe? Eu lembro que ele não tinha o suporte e ele me deixou muito perdida. Porque assim, por mais que a sublimação ela tem um início, meio e fim, né? Mas tem várias formas de você trabalhar. Então, para o que eu fazia, eu precisava entender melhor. Mas aí eu fui lá, comecei, fiz esse curso, eu não tive muito suporte, aí foram muitos testes, teve a época de perda de material para poder É. testar, pra poder ver o que dava certo. Porque assim, com acabamento. Travou de novo? Deu uma travadinha, mas voltou. Então, essa preocupação assim de deixar o produto bem bonito, apresentável e que o cliente do artesanato gostasse, né? Então, assim, foram É. muitos testes. E eu queria, assim, porque eu sempre fui muito preocupada com o acabamento da minha peça, de como eu fazia. Então, assim, eu precisava de trabalhar com a sublimação e deixar as peças à altura das peças que eu já trabalhava. E aí foram muitos testes, até que eu fui chegando no ponto, sabe? No ponto que eu queria, no ponto que eu gostava. E assim, a sublimação, ela fez um diferencial enorme aqui no meu trabalho. Primeiro que ela me dá uma produção muito mais rápida, né? Eu consigo produzir com menos tempo, né? Então, assim, às vezes, é porque eu trabalho muito no nicho de bebê, né? Para É. gestante. Então, às vezes, uma mãe queria um kit com 5 peças. E cada bordado eu gastava 1 hora para bordar. Então, você imagina, 5 peças, 5 horas ali só de bordado. E isso aí, na sublimação, eu quase que finalizo o kit da cliente, né? Então, assim, só nisso aí ela já me ganhou. Aí teve essa questão de poder estampar o meu próprio tecido dentro aqui do ateliê, atender o pedido da cliente. Então, assim, é só benefício, sabe? E aí eu comecei assim, vou começar a trabalhar com isso, porque tinha também a parte de transição do meu cliente, né, da minha cliente. Porque assim, ela conhece o tecido, né? Ela conhece o bordado, e aí eu vou apresentar para ela uma coisa nova. E aí, como que vai ser isso? Será que ela vai aceitar? Que É, teve esse período, aceitação, né? É. assim de aceitação também. E aí eu comecei a trabalhar com isso, porque assim, uma das coisas que acontece na costura criativa, né? Até um assunto que a gente vai falar, que é tipo assim, os desafios que tem na costura criativa, porque nós artesãs, muitas vezes a gente tem dificuldade de apresentar o trabalho para cliente. Por exemplo, eu preciso de apresentar um trabalho de forma que a cliente entenda como ela vai usar. E muitas vezes eu apresento aquele trabalho de uma forma que eu conheço. Então, eu falo com a cliente, olha, eu trabalho com sublimação. E ela não tem nem noção
do que é aquilo. Porque Né? é Essa muito peça técnico. É, isso. muito Eu técnico. comecei a perceber que estava tendo uma dificuldade, sabe? Comecei a falar assim, olha, eu tenho uma estampa aqui, é uma arte digital, é uma arte que eu faço no computador, eu faço a arte Ótimo. do jeito que você quer, o tecido não desbota, fácil de você lavar, limpar, e aí De comecei, sabe? passar também, né? Se precisar passar, porque tanto o silk como outras estampas, se você passa o ferro por cima, estraga. E aí na sublimação você tem um cuidado menor, né? É mais fácil de você conservar, né? As peças. Isso aí foi mudando essa forma de comunicação com a cliente e a aceitação foi muito grande, sabe? Foi muito grande. Aí eu já comecei, porque assim, uma das coisas que acontece também ai, será que minha cliente vai aceitar? Porque a cliente compra muito do que eu posto. Se eu posto o que eu faço, ela quer aquilo, É, né? Então eu comecei a diminuir. Eu diminuí um pouco no que eu estava abordando para aquela peça. Por exemplo, eu faço um cartão de vacinas, eu sabia que eu tinha um tempo de produção menor na sublimação, que é uma coisa assim que eu aprendi também, sabe, Karen? É assim, antes, né, eu sou artesã, a gente gosta muito de pôr muito capricho em tudo que a gente faz, mas nós somos empresárias. é, Então eu tenho que pensar no que vai ter produção melhor para mim, né? Então ele sim, teve uma boa produção e ficou com a qualidade que eu queria. sim, Então eu comecei a fazer essa troca. Comecei a postar mais o que eu fazia na sublimação e menos do que eu fazia no bordado. bordado. E fui fazendo essa transição, sabe? E assim, nossa, eu vejo só benefício, foi muito bom. E uma coisa, assim, a sublimação na costura criativa, ela está crescendo muito. Ela está tendo muita aceitação entre as artesãs, porque a costura, ela já existe, né? É, Ela já tá aí, ela já funciona e ela independe da sublimação. Só que ela veio e agregou muito valor no nosso trabalho, sabe? entendi. E, assim, porque muitas vezes a pessoa, né, que começa na sublimação, ela começa e depende dela, né? Para estampar uma camisa, para estampar uma peça que ela vai vender de brinde, alguma coisa assim. E no caso da costura criativa, não. Né? Mas quando a sublimação chegou, ela agregou muito valor. Então, assim, eu só vejo vantagens e Vantagens. benefícios. Teve os seus desafios no começo, né? Até por conta das condições da época, né? Como você comentou, poucas referências. Eu vejo que esse é uma questão também. O problema de você não ter um curso específico, como você comentou, a sublimação ela tem várias vertentes. E aí, na costura criativa, eu não vejo muito mesmo, né, despontar essa questão de cursos e tudo, mas já tem uma procura bem maior. E justamente por isso, a artesã ela já está acostumada a costurar, né, exatamente como você disse. E aí ela procura, além de otimizar os processos, ela procura algo que possa vir de encontro à beleza que ela acha nas peças, a vontade dela de personalizar do jeito dela. E eu acho que esse é um ponto importante, Tati, porque a gente percebe que você ter uma diferenciação na sua estampa faz com que você agregue o valor na sua peça também. Né? Você faz algo personalizado com o nome, uma outra artesã também pode fazer só com o nome. Mas você fazendo a criação de arte é exclusivo daquele cliente, é exclusivo seu com aquele cliente, né? E é a diferença que tem de outras artesãs. Então, acho que isso é um ponto super importante que eu vejo que precisa ser considerado e auxilia nessa questão de valor do produto. E aí eu vi um dia desses que você postou, acho que era com relação aos programas de edição de imagem, tudo, se não me engano, você usa o Corel. E conta um pouquinho pra gente qual é a importância disso, né? Desse destaque, dessa valorização no produto, quando a gente usa um programa computadorizado. É claro que a gente não vai fazer propaganda nem de um nem de outro, mas a gente sabe que tem os dois queridinhos aí do mercado, né? O Corel e o Photoshop. Mas conta um pouquinho pra gente como que é essa parte para você, se logo de cara também foi um desafio,
Apesar de que você veio da informática, né? Então acredito que não tenha sido um bicho de 7 cabeças. Então, eu, na verdade, eu já trabalhava com Corel, né? Então, assim, eu já fazia Tá. algumas coisas, eu já entendia, já mexia com ele, já fazia algumas coisas simples, mas já fazia. Então, assim, foi só aperfeiçoar no que eu já conhecia. E hoje, uma das coisas que eu vejo que é assim, fundamental é separado a arte digital, né? A edição de imagens da sublimação. Porque assim, a gente vê muita gente trabalhando com arquivo pronto, né? O que, que seria um arquivo pronto? Seria eu, com a minha criatividade, montar uma arte para uma pessoa. Então, ou seja, ela tem todo o potencial de colocar a criatividade dela, de colocar o que ela conhece, mas ela acaba usando a criatividade de outra pessoa, né? Então, assim, parado aí para você, que é que para mim parou um pouquinho. Foi você ou Acho fui que eu? normalizou. Então, Voltou, assim, né? eu estava falando sobre a importância, né, de você aprender a edição, porque uma das coisas que acontece na sublimação que eu pude perceber que muitas pessoas veem a peça pronta, né, e pensam assim, ah, eu quero trabalhar com isso. Eu quero começar a fazer isso daí. Aí geralmente vem alguém e fala, ó, você vai no Google e lá você acha tudo. Só que não é bem assim, né? É, Você tem que, se você quer ter um trabalho de qualidade, se você quer ter um trabalho, oferecer um diferencial para o seu cliente, mesmo quem trabalha com personalizado para festa, para brinde, dá para você ser diferente, né? Dá sim, para você ter um produto que quando você pega um que é igual ao seu, você consegue agregar valor no seu porque você preocupou com aquela edição, né? Então, assim, tem muita gente que começa sem entender nada e perde no meio do caminho porque assim não conhecia o processo. Ah, então eu vou precisar de aprender isso, eu vou precisar de saber disso. Então, assim, é muito importante, sabe? É muito importante aprender arte digital, saber o que seu cliente quer, conseguir entender o que ele quer para você colocar a sua arte, sabe? Então, assim, isso para mim foi fundamental. E é uma coisa que eu bato nessa tecla, assim, aprende arte digital, que sem falar que não só para sublimação, né? Para várias outras coisas vai funcionar. é verdade. É, e com relação aos tecidos, você comentou alguns, né? Começou o seu trabalho de costura, era primordialmente com algodão, mas hoje a gente sabe que a sublimação ela funciona nos tecidos que têm a composição de poliéster, né? Quanto mais poliéster, melhor aquela definição, aquela qualidade de imagem. Mas e no caso da costura criativa, você tem algum queridinho, assim, algum tecido que é mais preferido, mais tranquilo, assim, para costurar? Eu utilizo aqui o gabardine, né? Depois de vários testes, foi aquele assim que para mim ele fica perfeito, sabe? Até surgir algum outro que eu falo assim, é esse que eu quero, para mim é o gabardine. Ele é bom, ele não amassa, ele dá mais nitidez no meu trabalho, porque assim, são muitos fatores na sublimação, né, Karen? É tinta, é pressão, é o material, é o papel que É o você usa. papel. Então, ali, né? Tudo aquilo ali junto faz uma diferença. E quando você coloca a sua matéria-prima com uma qualidade melhor, isso aí vai lá nas alturas. Então, assim, eu gosto bastante do gabardine. É o que eu uso aqui Entendi. para. E você faz, hoje é primordialmente sublimação, ou você faz técnicas mistas, assim, eu uso um pouco do algodão e aí no lado que tem que personalizar eu coloco a sublimação. Como que é essa Ah, parte para então, você? o que que eu fiz? Quando eu comecei, porque uma das coisas que a artesã da costura criativa tem é tecido, né? A gente não pode ver o tecido e quer comprar. Já Então, quer assim, todo comprar. lotado de tecido parado, muitas vezes, que é um dos problemas que existe, né? Que ficar tecido parado, aí você compra mais, né?
Então, assim, é uma coisa que acontece com frequência. E aí, o que que eu comecei a fazer? Eu peguei os tecidos que eu tinha e comecei a usar eles como forro das minhas peças sublimadas. Ah, legal. Entendeu? E aí eu fui diminuindo. Então, hoje eu trabalho com sublimação. Com sublimação. Mas nada impede, por exemplo, eu quero misturar um jeans com sublimação, um sintético com sublimação, tudo isso dá para você fazer, né? Hoje, no nicho que eu trabalho, eu não faço. Mas é coisa assim, porque eu sempre ensino, sabe, para as minhas alunas, que tem como você diversificar. Porque a sublimação, ela não tem limite, né? Então, assim, a gente pode tudo. É verdade. E me conta, a gente estava falando de tratar a imagem e tudo, e aí tem essa questão importante da diferenciação e tal, né? Só que aí, como cortou um pouquinho, eu ia te perguntar sobre as suas fontes de inspiração. Porque geralmente, o que eu converso aqui com as pessoas, né? Que a gente precisa, às vezes, ter uma modelagem ou algum exemplo, alguma coisa, e aí seguir para aquilo que você já comentou, que é fazer do seu próprio jeito, né? Então, cada artesã tem a sua marca ali, o seu estilo, o seu trabalho individual. Mas você tem fontes de inspiração, assim? Então, olha só, quando eu comecei, né? Quando eu comecei, eu fazia muito pet aplique, né? Pode ser uma novidade aqui para você, mas as meninas da costura criativa que estiverem aqui vão entender. E eu desenhava o meu pet aplique, que é uma técnica que Tá. você desenha e você aplica costurando no tecido. Então, eu fazia muito isso. E eu sempre gostei muito de observar. Observar tudo ao meu redor, sabe? Então, assim, como que uma árvore tem um caimento de uma árvore para eu poder colocar aquela imagem. Então, eu sempre tive muito isso. Então, caiu aí? E para mim travou de novo. O pessoal tá ouvindo? Me conta aí se voltou. Para mim travou de novo. Agora voltou o áudio. Voltou a imagem. Agora voltou. Voltou? Agora voltou. Nossa, minha internet hoje, ela geralmente não tem essas, não. Olha só, eu tô com duas aqui. Eu não Voltou sei, aí? chegou a Melhorou? chover aí alguma coisa? Mas também tá no 4G, né? Tá, não, tá nas duas, tá no Wi-Fi e no 4G. Agora voltou. Agora voltou. Estão dizendo que voltou aqui. Então tá. Não tem Então, problema, assim, uma das coisas acontece, né? que, Acontece. infelizmente, mas assim, uma das coisas que eu uso muito de inspiração é isso, sabe? É o meu dia a dia. Então, assim, se eu quero montar um cenário com pássaros, com tudo, eu uso aqueles próprios elementos que tem ali. Então, assim, é isso, sabe? O que eu uso de inspiração mesmo são coisas do meu dia, que eu quero montar alguma coisa, vai por aí. Entendi. É interessante, né? Porque acho que cada um tem um processo criativo. Eu até comentei, fiz um vídeo, tá lá no nosso canal, sobre essa questão do processo criativo e da criatividade, se é importante ter criatividade ou não, né? E que a criatividade, ela não é um dom, assim, ela é um talento que a gente pode desenvolver. Então, essa questão da observação, de fazer algumas coisas diferentes, de não ficar sempre naquele mesmo assunto, faz com que a gente tenha uma visão diferente
das coisas, e aí faça essa conexão, né, entre o que a gente está vendo e vivenciando com o que a gente precisa criar na arte. Isso é bastante legal, acho que vale a pena. Acredito também assim, que todas as artesãs têm esse talento, esse dom de mexer com essa parte mais criativa, mas sempre dá para a gente aprimorar um pouquinho mais, né? Tem um livro que eu gosto bastante, que ele chama Roube como um Artista. Não sei se você conhece. Eu Ele já ouvi fala falar, muito, mas ainda não li. ele fala muito sobre você juntar ideias. Então, assim, você não precisa, por exemplo, uma artesã, ela vê o meu trabalho e ela gosta. Ela não precisa de ir lá e copiar aquilo. Ela vai pegar de mim o que ela gostou. Então, o que ela gostou que eu tenho, ela pensa, "Ah, eu vou pegar isso." De outra pessoa, ela pega outra coisa. E aquilo ali ela vai montando dela. Chega no momento de tanto a gente fazer isso, a gente consegue ter o nosso, sabe? Então, assim, aquela reunião de informações, uma hora ela vira sua informação. Então, é basicamente isso. Então, eu vejo muito esse processo comigo, sabe? Vira uma assinatura, né, da pessoa. É bem legal. E me conta um pouquinho. Eu sei que você tem esse curso que é voltado especificamente para esse nicho, né? Mas qual a importância, né? A gente comentar um pouco mais da importância de ter esse curso mais voltado para a costura criativa, porque você comentou que no início foi difícil porque não tinha as referências e aí teve que ir se virando ali nos 30, aprendendo, fazendo e aprendendo. E hoje você tem o seu curso e aí você direciona para esse segmento. Então, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre essa importância, né? Como é esse processo? Então, quando eu comecei na sublimação, eu pude perceber que, de forma geral, muitas pessoas acabavam assim, começando e desistindo, sabe? Começando e vendendo seus equipamentos, parando de trabalhar com aquilo. E eu comecei a ver que muitas das coisas é o fato de não conhecer o processo. Tá. Né? Então, assim, de não conhecer como que funcionava, toda essa coisa. E aí eu comecei a perceber que estava acontecendo isso com artesãos também. Eu sempre tive muita artesã me procurando saber como que funcionava, como que era aquilo, como que era aquele processo, o que que era a sublimação, o que que dava para fazer. E aí, quando você vai para o Corel, né, que é o que eu ensino dentro do curso também, o Corel ele é muito grande, né? Então, assim, ele é um programa para arte gráfica. E aí, o nosso caso, eu preciso de fazer um molde para uma peça minha. E muitas vezes no curso não vão ensinar isso, né? Então, assim, o curso de Corel, ele veio para colocar aquela molde dela, ter aquela liberdade para criar o que ela quiser. Então, assim, eu comecei a ver a necessidade disso, sabe? De não ficar assim, o artesanato, porque eu sei que tem muita gente que trabalha com brinde, né? E tá tudo certo. Mas eu não queria ligar o meu produto a brinde. Então, é esse diferencial de você conseguir editar, fazer suas imagens, fazer seus moldes, ter suas coisas. E aí surgiu o curso, sabe? Que chama Estampe o Seu Tecido. Né? Então, ele é focado na costura criativa. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, Tati, eu quero estampar um MDF, eu quero fazer uma outra coisa. Então, ela aprende. Mas eu não vou estar passando essas informações detalhadas dentro do curso, sabe? Então, ele é focado mesmo para quem é da costura criativa. Entendi. E aí você está com turma aberta, é isso? Na verdade, as inscrições encerraram, né? Elas encerraram no domingo agora. Eu abri as inscrições na terça-feira, que eu abro e fecho turma. Tá. Né? Porque agora eu vou acompanhando as meninas. Senão fica uma loucura. Então, elas encerraram agora, mas assim, é um curso bem bacana, né? Eu comecei com ele, já estamos na 4ª turma. Então, assim, é um curso que está bem legal e, assim, é bom a nossa interação, de artesã para artesã, né? Do que eu faço. Eu ensino o que eu faço aqui no ateliê,
para elas fazerem em casa, conseguir se desenvolver, né? Cortou. Travou de novo. A Tati estava comentando do curso dela, que é Estampe o Seu Tecido, e aí vocês que estão aqui, que tiverem interesse, mesmo que ela tenha fechado a turma agora, provavelmente vai haver outras edições, então depois corre lá no Instagram dela para bater um papo com ela e ficar atento aí às novas inscrições. Acho que agora está voltando, Tati. Nosso amigo Net Wilson resolveu não colaborar com a nossa live, né? Tá bravo com a gente. Olha! Voltou aí, gente? Agora voltou. Agora voltou. Eu estava comentando com o pessoal que está aqui na live que tem interesse no curso, mesmo que tenha fechado essa turma, para irem lá no teu perfil e depois bater um papo com você, para ficar em alguma lista ou alguma questão assim que você tenha aí programado. Travou? Então, é muito interessante, sabe? É muito importante. Eu falo que, assim, tem muita gente começando sem conhecimento e, às vezes, conseguindo vender, mas porque tá ficando com peça muito igual, tá ficando somente trabalhando com ad, né? É uma dificuldade que existe no mercado. É uma coisa assim que, como tem muita informação sobre sublimação na internet, tem aquela ideia assim, eu não preciso de curso porque tem muita informação desencontrada. Eu acho assim que são válidas. Mas na verdade tem algumas coisas de qualidade, né? Só que não é o que vai te levar a performar bem, né? Isso. Você não consegue terminar, você não consegue ter um início, meio e fim. Tem muita gente, por exemplo, uma coisa que me perguntam com frequência, Tati, como que eu faço para estampar plástico? Eu vejo milhões de pessoas estampando plástico no YouTube dando certo. Eu falo assim, gente, não dá certo, ele fica muito ruim, fica muito feio. Porque muitas vezes a pessoa termina a peça e você não vê os detalhes, não fica bom, não tem qualidade nenhuma. Então tem muita gente querendo fazer aquilo e vendendo, e tipo assim, oferecendo, e às vezes não entende por que o cliente não comprou de novo. Exato. Né? Porque não ficou bom. Então, assim, mas viu na internet, viu no YouTube, então, assim, é importante, sabe? Você se profissionalizar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer curso, sabe, cara? Então, assim, quando eu fiz o meu curso, eu fiz um curso para fazer ele. Né? Eu fiz um curso onde que eu consegui, assim, ter a minha metodologia, explicar ela como seria esse curso. Então, assim, é importante isso. Eu poderia fazer de qualquer jeito e não oferecer algo interessante. Então, assim, se tem um profissional daquilo que consegue me orientar, eu gosto bastante, eu acho muito importante, sabe? Então, assim, desde o momento que eu comecei a estudar no meu negócio, na costura criativa, fazer curso do próprio Instagram, muita coisa mudou, sabe? Então, assim, é muito importante. Sim, exatamente. Eu vejo várias pessoas, né? Aí não falando só da costura criativa, porque aqui o nosso maior público vem das canecas e das camisetas, né? E aí o pessoal, qual é a melhor X, qual é a melhor Y, qual é o produto, qual é a tinta? E aí o que a gente orienta aqui? Não adianta você ter o melhor produto se você não tiver o conhecimento do processo e também ter uma clareza do seu objetivo, né? Como você falou lá, estampar o MDF. Então, a pessoa chegou até você, mas o intuito dela não é fazer uma costura. Então, ela vai para algum outro mentor ou algum outro professor, né? Que possa detalhar aquele processo do MDF ou da caneca, e aí no teu caso aí das costuras, dos tecidos, que são lindos, né?
Eu vejo volta e meia lá no perfil. É um trabalho bem legal, bem feito mesmo. Está de parabéns. Uma das coisas que eu falo sempre, sabe, Karen, que artesão tem muita dificuldade de entender assim, qual nicho que eu vou trabalhar. Ah, eu quero trabalhar com sublimação, mas aí qual nicho, né? Porque assim, quando eu comecei, eu fazia de tudo. Eu não tinha um padrão do que eu ia fazer, então isso me atrapalhava bastante. Mas eu fazia muito assim, coisas de bebê e acessório feminino. Mas coisas de bebê sempre foi maior quantidade. Então, assim, de Uhum. uma certa forma, o nicho me escolheu. Então fica Entendi. aquela coisa assim, fica aquela coisa, ai, qual nicho que eu vou trabalhar? Com o que eu vou trabalhar? Com o que eu vou fazer? Então, assim, segue trabalhando e pensando no que você tem mais, o que você faz mais, o que te pedem mais. E vai para aquele nicho, né? E se quer, por exemplo, eu quero começar na sublimação. Mas na sublimação, em qual nicho que eu vou? Vai nesse que você já está, sabe? Porque, igual no meu caso, eu já estava no nicho de bebê. Eu só mudei a técnica, né? Então, Sim, assim, eu já tinha cliente naquele nicho. Não começar inventando outra coisa, sabe? Seguir naquele padrão. Porque é uma preocupação que eu tinha. Tipo assim, eu vou seguir nesse padrão e eu preciso do padrão de qualidade também, né? Então, assim, uma coisa que eu falo para quem quer começar, pega o nicho que você tá e trabalha em cima dele. Mas se você não tem nicho, vai fazendo, mas focada naquela coisa assim. Na hora que meu nicho apareceu, foco nele, sabe? isso é uma sabedoria a seguir, né? Porque às vezes a pessoa quer abraçar o mundo e não vai conseguir. É, Mesmo com outras prensas, né? Porque no caso da sublimação para costura criativa, é a prensa plana, né? Mas a gente tem outros modelos de prensa. E aí, às vezes, o pessoal chega, eu quero comprar essa prensa que faz isso, que faz boné, que faz estampa camiseta, estampa caneca, e aí não tem uma definição de nicho, né? No caso das artesãs que já tem uma prática, uma definição de nicho, eu acho que esse conselho aí deveria ser vendido, porque é um bom não, eu conselho. falo muito com as meninas assim, eu falo assim, gente, a sublimação ela é um universo de possibilidade. Ela tem muita coisa que você pode fazer com ela, mas esse mundo de coisa também pode te derrubar, se você quiser abraçar tudo, entendeu? Tudo. Então escolhe um e foca nele, porque é muito importante, né? Então assim, quando eu defini meu nicho do que eu vou fazer, muita coisa mudou. A própria visão da cliente, né? A cliente já sabe assim, eu quero coisa de bebê, a Tati faz, né? Ela indica para alguém. A minha matéria-prima, ela é sempre a mesma. Eu não tenho que ficar diversificando, porque é uma coisa que acontece também. Você vai para comprar, você compra 1000 coisas, e daquelas 1000 você usa 100, né? E o É, restante fica parado, seu lucro parado no armário. é. Então é isso, sabe? Ter foco no que você vai fazer. É mesmo o pessoal do personalizado para festa, né? Tipo assim, não pegar, não abraçar tudo. Tudo. Porque antigamente tinha aquela ideia assim que todo mundo, né? Tinha aquela mercearia perto de casa, que vendia desde o pão até uma latinha de salsicha, né? É. Aí tem aquela ideia assim, quando você vende tudo, você vende para todo mundo. Só que hoje em dia mudou, né? Você vê que você vai num salão para poder arrumar o cabelo, lá aquele salão só faz isso. Aí você tem que ir no outro lugar para fazer a unha. Mas teve um tempo que a própria cabeleireira fazia Fazer tudo. tudo, é. Mas hoje foi nichado. Então, assim, você vai num lugar para fazer unha, você vai num lugar para fazer o cabelo, então é tudo diferente. E assim também, sabe? Quando você tem um foco, você consegue ser referência no que você faz. Você melhora a compra dos seus insumos. Então, isso é muito importante. E na costura criativa não é diferente, né? Exatamente. E a gente tem um outro ponto a nosso favor, que é a questão da internet, né? Hoje a gente tem o quê? Lojas e lojas e lojas, mas são todas pela internet, Instagram, Facebook, as próprias lojas online. Então hoje essa história de vender de tudo para todos fica mais complicado. Então quanto melhor você segmentar, eu acho que você consegue
priorizar os seus processos, fazer uma coisa de qualidade, como você comentou, e aí você alcança, não é só a pessoa que está ali no bairro, você tem um alcance o Brasil inteiro, né? Você pode vender para o exterior também. Verdade. Não é? Então a gente Verdade. precisa Igual considerar assim, muito essa participação da internet agora que veio para ficar. E aí do ano passado para cá que a gente teve todo esse movimento e essas questões da pandemia, ficou muito mais evidente que a gente precisa prestar atenção e melhor atenção nisso também, né? verdade. Igual assim, eu gosto de fazer anúncio patrocinado, né? Que muita gente às vezes não faz. Então, até quando você faz o anúncio patrocinado, você tem que informar para quem você quer mostrar a sua peça, né? Sim. Então, assim, tudo isso vai montando o seu trabalho. Então, isso tudo faz diferença, sabe? Então, assim, hoje eu vejo que quando eu comecei lá na cozinha da minha casa, né? Como eu te contei no princípio, que assim, sem aquela pretensão de nada, hoje eu vejo que teve uma trajetória. E hoje Sim. eu cresci, né? Eu cresci, eu já vejo meu trabalho como um negócio, eu já vejo assim, isso aqui tá me dando prejuízo, eu não vou mexer. Outra coisa que eu fiz também, eu não tenho um catálogo extenso de peça. Então, assim, você vê minhas peças, eu tenho 8 peças que eu faço. Então, assim, eu não tenho assim, aquele mundo de peça, não, sabe? Então, o cliente me pediu, uma coisa que eu aprendi bastante foi o seguinte: quando você define o nicho, você não define o que você faz, você define o que você não faz. Porque quando chega um cliente e me fala assim, Tati, faz tal coisa, eu não faço, eu sei que eu não faço, sabe? E que Uhum. antes, para cliente, eu falava, eu faço. Aí precificava errado, porque muitas vezes você não sabe que o material que vai usar, não sabe nada. Então, hoje, sabe, eu enxuguei o meu catálogo de peças, eu defini o nicho e trabalho focada nisso. Então, assim, é muito importante isso daí no nosso trabalho. Assim, é importante no trabalho das artesãs, mas eu acho que nos outros nichos da sublimação também, né? Como você comentou de brindes, aí tem os brindes para festas, tem os brindes para eventos corporativos, tem os personalizados mais voltados para homenagem, tem personalizado voltado para comemorações, né, de datas festivas. Então, você tem que delimitar isso para você conseguir ter uma clareza e aí ter mais sucesso mesmo. Senão fica aquele Deus nos acuda. E aí um ponto que você comentou da precificação é bem importante. Porque não é uma continha simples, né? Não é assim, eu paguei R$ 5 no tecido, tô chutando, porque eu não sou da área do tecido. Então, R$ 5 no tecido, mais R$ 2 de não sei o que, mais R$ 30 da tinta, aí tem que também fazer cálculo de tinta, tem que fazer cálculo dos custos fixos, então não é uma continha muito clara, né? Precisa ter esse delineado aí para que você possa trabalhar e ter os frutos do trabalho, não adianta você pagar para trabalhar, né? Muitas vezes, sabe, Karen, eu comecei a ver pessoas falando assim: quando você trabalha na sublimação, sua peça sai pronta, né? Porque tem essa ideia, assim, que às vezes eu tenho uma peça que custa R$ 50 e tem alguém que tem uma peça estampada que custa 10. Então, assim, por que que tem essa diferença? Tá aí, sabe, nessa É, precificação, nessa forma. Uma coisa que eu sempre pensei é o seguinte: eu trabalhava com meu tecido estampado. E hoje eu estampo ele. Por que que meu trabalho vai ficar com um custo menor? Né? Então, assim, hoje eu sim, tenho um processo a mais. Apesar de ter um tempo de produção menor, então tem essa questão. E uma coisa que ajuda bastante as artesãs hoje em dia é que tem uma artesã, né, fantástica, que ela criou um aplicativo de precificação, ai que sabe? legal, Aí nesse aplicativo você coloca lá qual que é o valor. E assim, não é só para artesã, não. Ele serve para qualquer pessoa, sabe? Você coloca lá a sua pretensão de salário, né? Coloca o que que você tem gastos aí, é gasto com aluguel, com telefone, com o que for. E aí ele calcula qual o preço da sua hora, sabe? Aí depois você coloca lá todo o material que você vai usar na sua peça e o tempo que você gasta nela. E ela te dá o preço, sabe?
ele chama Apreço. Então, assim, para as meninas que não conhecem, ele foi feito pela Fabielle Barcelar. E, assim, é um aplicativo que revolucionou a história da costura criativa, né? Porque como ela é da costura, então, assim, entendi. fez muita diferença pra gente. Então, assim, quando você tá com o seu preço errado, você vai no aplicativo, coloca lá e vê que você tá com o preço metade do valor, você fala assim, gente, não é possível que eu tô assim, sabe? Então, assim, é uma forma de abrir o olho também, de ver por que, que o ateliê não está crescendo, por que, que você não consegue comprar um equipamento novo, por que, que você não consegue, sabe, fazer coisa nova. Por quê? Porque muitas vezes seu preço está errado, está muito pequeno. Né? Não é só comprar o tecido, né, e multiplicar por 3. Por Que era o 3, que a gente meio que aprendeu, né? É. Então, às vezes, você vai fazer uma peça aí, igual você falou, ela custa R$ 5. Aí você vende ela 15. Mas você teve tanta coisa para poder fazer, às vezes você levou tanto tempo e sua hora não está nem ali. Então, É. assim, é muito bom, sabe? Você poder saber precificar é assim, fundamental. Tem que saber. E deixa eu te fazer, acho que a gente está caminhando para o final, mas eu queria te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha, assim, sobre as perspectivas, assim, da sublimação na costura criativa, se você tem alguma expectativa. Você já comentou, né, que vem crescendo muito a procura, né, das artesãs por esse tipo de técnica e tudo mais. Mas você acha que tem, assim, alguma coisa diferente ainda que está começando a acontecer nessa sublimação na costura criativa? Olha só, tem a sublimação, igual eu te falei, ela realmente, eu acredito que ela só vai crescer. Eu acompanhei quando surgiu o bordado eletrônico, foi aquele boom, sabe? E a sublimação eu acho que está até maior do que o bordado. Então, assim, tem também que eles estão usando muito, né? Que acho que você até trabalha com os filmes de recorte, que Sim. começaram também, que estão vindo para a costura criativa. Ah, que Que eles, legal. como que está sendo usado? Está sendo usado assim, você pode estampar a sua peça sem o nome da pessoa, e aí você coloca só o transfer ali, muitas vezes usado com sintético, tá a coisa mais linda. Então, assim, é só crescimento, sabe? Eu Ah, vejo que eu tinha um aqui. Eu fiz para a professora da minha filha o ano passado, e aí eu tinha um modelinho, mas eu acabei levando para casa. Mas o filme, para quem não conhece, é esse daqui, né? Ó. isso, o filme Então, de aqui ele foi recorte. feito. Aqui é pelúcia, mas ele fica bem com essa técnica da sublimação, né? A gente chama de técnica híbrida aqui, que eu vejo em camisetas, mas na costura criativa ainda não veio assim para mim, né? Eu vivo Então, fuçando as novidades e tudo aí, mas ainda não vi uma coisa assim tão aparente. Mas já que você intenso. está comentando, eu lembrei que eu acho que tem até no nosso perfil aqui da Art Hot tem o post que eu fiz com essa necessaire da professora, que nós estampamos com a sublimação, e por cima tem o nome dela. É uma boa sugestão também, né? É uma sugestão interessante, porque assim, você quer trabalhar com pronta entrega, né? Então você pode fazer e fazer a personalização depois, que é o que a gente não consegue fazer na sublimação. A gente faz tudo junto, né? Então, assim, você quer trabalhar com pronta entrega, você consegue usar o filme de recorte nesse caso. Legal. Tem uma pessoa aqui, a Bibi Brinquedos Criativos. Ela perguntou assim: como você faz para otimizar o tempo na impressão das artes? Eu uso o Epson, mas acho muito lento e por enquanto eu só tenho uma impressora. Eu vou comentar rapidinho, mas eu acho que a pergunta é mais direcionada para você. A gente precisa lembrar que a sublimação, a impressora para sublimação é uma impressora adaptada, né? Hoje em dia tem algumas impressoras mais atualizadas, novas. Inclusive, se não me engano, da Epson, eles já lançaram uma impressora de mesa que tem já tinta sublimática. Mas, em linhas gerais, o pessoal que vem trabalhando aí de uns 10, 5 anos, né? De 10, 5 anos para cá,
tem essas impressoras com os books, que são aquelas caixinhas, aqueles compartimentos em que a gente injeta a tinta. Então, essa questão da velocidade da impressão é uma questão um pouco complicada mesmo, né? Eu não vejo nenhuma outra marca que se possa utilizar hoje com a sublimação. Pelo que eu vejo, é impressora Epson mesmo. Aí depende do modelo também da impressora, mas aí a Tati pode comentar um pouquinho mais sobre isso. Realmente ela tem o tempo, mas o que eu faço aqui? Eu trabalho muito a minha produtividade. Eu trabalho muito em bloco, sabe? Então, assim, olha, eu tiro um dia que eu corto todo o meu tecido. Eu corto bastante e deixo ele reservado. Aí eu tiro um dia que eu vou fazer arte. Eu tiro o dia para impressão. Isso para mim, assim, facilita muito. Eu não faço uma impressão agora para poder já ficar ligando a prensa e já estampar. Então, assim, por exemplo, é uma semana que eu estou por conta de edição, eu vou ficar por conta daquilo, né? E aí, beleza, aí eu começo a imprimir. Então, eu nem percebo o tempo da minha impressora, para te falar a verdade. Porque trabalhando em bloco, eu não preciso de ficar assim, pondo a impressora para correr, né? Uhum. Porque eu tenho que estampar. Então, eu faço muito isso. Para mim, facilita. Então, assim, eu tenho tempo de edição, tempo de impressão e tempo de prensa. Sabe? Eu dificilmente eu faço isso tudo no mesmo momento. E aí ajuda bastante. Eu nem percebo muito esse tempo de impressão, não. Mas tem, né? Porque a gente tem que imprimir com a velocidade menor. É uma ótima sugestão. Até tive umas lives atrás em que a gente falou bastante de gestão de tempo, organização. E uma das coisas que eu comentei foi isso mesmo, da gente fazer atividades em blocos, né? Em tempos em que a gente pudesse otimizar e organizar melhor. Então, acho que essa sugestão aí, o pessoal tem que anotar lá no caderninho e começar a organizar melhor a rotina, porque é uma coisa importante. A gente organizar tempo, a gente está organizando também o nosso faturamento, né? O nosso dinheiro, as nossas vendas. Então, acho que isso é importante. Exatamente. Igual assim, eu trabalho muito com o gabardine e com o nylon 600, né? Então, assim, eu faço a dublagem. Então, eu deixo muita coisa cortada já pronto, sabe? Então, assim, eu já até falei isso muito com as meninas, eu quero até gravar um vídeo sobre isso. Eu corto pelo tamanho de uma folha A4, sabe? Eu corto uma tira A4 do gabardine e uma tira do nylon 600. Enrolo ele, faço os rolinhos e vou guardando, e vou guardando. Então, quando eu tenho que estampar, aquilo já está pronto. Eu não preciso de ir lá e ficar cortando o que é tecido, o que vai com nylon. Então, assim, é muita coisa, sabe? Eu gosto muito de aplicar técnicas de produtividade. Quem gosta também desse assunto, tem uma técnica que eu uso muito, que é a Pomodoro. Eu não sei se você conhece, que você coloca um tempo, sabe? Você coloca um cronômetro no seu celular, alguma coisa assim, que você vai trabalhar meia hora focada. Então, meia hora você não vai olhar a notificação de celular, você não vai parar. E isso me ajuda demais, porque às vezes você precisa de meia hora para acabar uma peça. Mas você olha celular, você vai atender o portão, né? Porque a maioria trabalha em casa. Então, Aí tudo lembra isso alguma coisa, aí sai dali, aí vai fazer aquela coisa, aí quando volta, aí já perdeu o ritmo, né? Exatamente. Então, assim, técnica de produtividade eu uso bastante aqui. Eu gosto muito desse assunto. E até indico um livro, né? Tem um livro do Jerônimo Temel que ele chama Produtividade para quem quer tempo. É um livro muito bom e fala dessas coisas assim também. Ah, ele é ótimo. Volta e meia eu escuto algumas coisas dele lá no YouTube. Às vezes ele dá umas broncas, né? Mas é para o Verdade. nosso bem, assim, é para a gente ter a nossa produtividade ali e sobrar tempo para fazer outras coisas e para a gente também aproveitar e fazer vendas, né? Porque não adianta estar só ali na produção, né? Hoje em dia tem que postar conteúdo, tem que estar ali junto com os seus clientes, fazer algumas pesquisas de mercado, enfim. Então a gente tem que otimizar o tempo para poder aproveitá-lo sabiamente, né? Não sei se Verdade, tem mais verdade. perguntas, mas vamos ver aqui. Acho que não. Ah, ela comentou que sim, a produção é totalmente organizada, tem volume.
mas o papel engasga. Esses são fatores mais técnicos, né? Talvez precisasse verificar o motivo desse engasgo aí do papel. Aí tem N questões, não adianta a gente comentar aqui agora, até porque eu não sou técnica, né? Não dou manutenção nem assistência de impressoras, mas a gente sabe que há alguns probleminhas assim mais comuns. Então precisaria haver gramatura de papel, precisaria haver rolete de impressora. E aí esses assuntos mais técnicos precisa de um suporte mais especializado mesmo. A Acredito que maioria das você... vezes, muito assim, em algum momento, na hora que passou o papel, ele embolou lá dentro e deixou um pedacinho de papel, sabe? A maioria das vezes é isso. Então, assim, tem que estar olhando se não é isso, se não tem papel agarrado lá. Exato, é. E aí, se for procurar uma assistência técnica, né, se houver a necessidade, é importante que seja uma assistência técnica que tenha um conhecimento um pouco maior voltado para a parte da sublimação mesmo, né, para poder te orientar. Então, tem muitas vertentes aí, mas certamente se a gente puder ajudar em alguma coisa, depois manda lá no direct. Tem o nosso suporte aqui, a Tati também já deu uma sugestão para verificar, então tem alguns macetezinhos ou algumas coisinhas que com a prática a gente verifica e aí se resolve facilmente. Se não se resolve facilmente, aí precisa mesmo de uma assistência para poder resolver, né? Tati, agradeço demais essa nossa conversa. Apesar, né, do Net Wilson não ter deixado a gente fluir mais, mas eu acho que a conversa fluiu bem, a gente tirou bastante informação daqui. Estou bem contente que você aceitou o meu convite. E aproveito para agradecer, me colocar à disposição ao que você precisar. Eu que agradeço. Então, pessoal que tiver interesse, né, tem o Instagram da Tatiana Crepaldi, né? E aí, peraí que Vai me tá. acompanhando lá, que eu dou bastante dicas sobre o que eu faço, sobre o dia a dia lá do ateliê, né? Para mim deu uma travada, mas eu tava, não sei o que está acontecendo. Vocês estão me ouvindo? Eu Tá, estou. tá? Estou. Bom, vou finalizar. Estava agradecendo a Tati. Me coloco à disposição. Também tem o Instagram dela, que é Tatiana Crepaldi. Eu achava que era com I, mas é com E no final, né? E boa noite a todos. Agradeço pela presença de vocês e a gente se vê. Isso aí, obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Acho que tá.